Eles avisaram. Através de poemas, cartas e visões, alguns chamaram de loucura, outros de revelação. Profecias antigas estão se cumprindo, e talvez você nem tenha percebido. Ao virar das eras, um homem de olhos profundos e alma inquieta rabiscou o destino do mundo em versos enigmáticos. Michel de Nostradamus, médico, astrólogo, ou apenas um mensageiro do futuro? Em 1555, ele lançou suas Centúrias, quadras poéticas que mais parecem delírios de um vidente febril, mas que misteriosamente ecoam em eventos reais séculos depois. Seriam coincidências ou vislumbres do inevitável? Ele falou de pássaros de fogo colidindo com torres gêmeas no novo mundo. E o mundo viu o 11 de setembro. Descreveu dois irmãos separados pelo caos e vimos torres ruírem em chamas. Mencionou a ascensão de um líder cruel vindo da Europa. E Hitler marchou com fúria pela história. As guerras, as pragas, os reinos caindo um por um. Nostradamus não nomeou, mas insinuou. Ele não falava em datas, mas em ciclos. E agora, muitos acreditam que entramos em uma nova sequência. Uma onde impérios desmoronam por dentro, onde a paz é frágil como vidro, e onde cada nova quadra esquecida parece se encaixar perigosamente no presente. Mas a pergunta que paira no ar é: será que ainda temos escolha? Ou tudo já está escrito? Ela nasceu em 1911, em uma vila esquecida no coração dos Balcãs. E aos 12 anos, após um tornado inexplicável, perdeu a visão, mas ganhou algo que assustaria até os mais céticos: o dom da visão interior. Baba Vanga, a vidente cega, tornou-se um oráculo vivo. Governantes, generais e multidões caminhavam dias só para ouvir seus murmúrios enigmáticos. Dizia que os espíritos sussurravam para ela, e ela apenas passava adiante o que lhe era revelado. E o mais impressionante, suas palavras parecem ter se concretizado. Ela teria previsto, décadas antes, o 11 de setembro, dizendo: ela também teria anunciado a morte da princesa Diana, o avanço do Estado Islâmico e o derretimento das calotas polares como sinal do desequilíbrio da Terra. Mas o que mais inquieta são suas profecias ainda não cumpridas. Ela falou de uma grande descoberta dentro do Sol, de humanos vivendo em Marte até 2046 e de uma nova doença escondida no gelo do norte. Sim, vírus antigos despertando com o fim do gelo polar. Baba Vanga não via com os olhos, mas talvez tenha enxergado o que nós ainda fingimos não ver. Muito antes de Nostradamus, muito antes de qualquer império europeu se erguer, os Hopi, um povo nativo das terras áridas do sudoeste americano, já observavam o céu e ouviam o sussurro da terra. Guardavam visões passadas de geração em geração. Seus anciãos falavam do tempo da purificação, um ciclo inevitável em que o mundo seria testado. Eles disseram que a Terra passaria por mudanças violentas, que o clima enlouqueceria, que haveria fome, guerras, doenças e separação espiritual, que os humanos se perderiam no materialismo, esquecendo sua conexão com a Mãe Terra. Soa familiar, mas há mais. A profecia conta sobre a vinda de uma estrela azul,
um sinal no céu que marcaria o fim de um ciclo e o início de outro. Alguns afirmam que essa estrela já brilhou. Outros dizem que ela ainda virá. Seria uma supernova, um cometa, ou algo que nossos olhos não conseguem enxergar, mas nossas almas sentem. Os Hopi avisaram. Quando o mundo for coberto por uma teia invisível e os homens viajarem pelo céu como pássaros, o fim estará próximo. A internet, os aviões, a corrida espacial. Eles viram tudo, mas não é o fim, é o recomeço. Depois da purificação, nasce a terra renovada. A pergunta é: quem estará pronto para atravessar o deserto? Está gostando do vídeo? Então inscreva-se no canal, curta e ative as notificações para não perder nada. Em 1969, enquanto o mundo aplaudia o homem pisando na lua, um homem simples, de voz mansa e olhos que pareciam ver o invisível, fazia um anúncio silencioso. Chico Xavier, médium mineiro, revelou algo que só muitos anos depois seria entendido como uma profecia. Ele falou de um acordo entre potências cósmicas. Sim, seres superiores, inteligentes e pacíficos, observando a humanidade como quem assiste uma criança diante de um botão nuclear. E esse acordo dizia: se em 50 anos, até julho de 2019, a humanidade não entrasse numa terceira guerra mundial, ela ganharia o direito de avançar espiritualmente. Uma data limite. Um ponto de virada silencioso. Durante esses 50 anos, seríamos testados em nossas guerras internas, ganância, intolerância, ego. E segundo Chico, o Brasil teria um papel especial nesse novo ciclo, não como potência econômica ou militar, mas como coração espiritual do mundo. Um país miscigenado, intuitivo, resiliente, que guardaria a semente de uma nova consciência planetária. Chegamos a 2019 e a guerra global não aconteceu. Mas e agora? Vivemos o colapso da verdade, o caos digital, a crise das crenças. Seria esse o trabalho de parto da nova era? Ou a prova final antes do verdadeiro salto? Segundo Chico, se cruzamos a data, o céu poderá enfim nos encontrar, não com espadas, mas com luz. No último livro das Escrituras, João, exilado na ilha de Patmos, tem uma visão que rasga o véu da realidade como um relâmpago em noite de tempestade. É o Apocalipse, mas diferente do que muitos pensam, não é apenas o fim do mundo, é a revelação do que se esconde nas sombras, do que sempre esteve por vir. 7 trombetas soam, cada uma traz desgraças sobre a terra, granizo e fogo misturados com sangue, mares se tornando vermelhos, estrelas caindo como tochas acesas, e o que antes era simbólico começa a se parecer perigosamente com os desastres atuais. E então, os 4 cavaleiros surgem no horizonte. O cavalo branco, conquista. O vermelho, guerra. O negro, fome. E o pálido, o pálido, a morte. Eles não são apenas figuras antigas, são ciclos humanos. São forças que marcham entre nós em silêncio. Mas o verdadeiro temor está na ascensão da besta, aquele que virá com palavras doces, mas intenções amargas. Carregará o número 666.
homem que se fez Deus, do império que controla sem parecer cruel. Tecnologia, governos, inteligência artificial. Cada geração vê a besta com o rosto do seu próprio tempo. O Apocalipse não fala apenas do fim, mas da escolha entre o selo da besta ou a rebelião das almas livres. As trombetas estão soando, uma a uma. Mas será que ainda conseguimos ouvir? Padre Pio, santo estigmatizado, confessor incansável, homem que carregava no corpo as feridas de Cristo. Mas foi através das palavras que ele deixou sua marca mais sombria. Entre os bilhetes e cartas que escreveu, um aviso ecoa até hoje nas paredes dos conventos e nas orações dos devotos mais atentos. Os 3 dias de escuridão. Segundo a profecia, viria um tempo em que o sol não brilharia por 3 dias inteiros. O céu se fecharia como um véu de chumbo, e nesse breu absoluto, seres das sombras caminhariam entre os vivos. Padre Pio alertou: fechem portas e janelas, não abram para ninguém, por mais que clamem, chorem ou imitem as vozes de seus entes queridos. Não será humano o que estiver lá fora. Durante esse período, nenhuma luz funcionará, exceto velas abençoadas. Haverá gritos, ranger de dentes, e só os que mantiverem a fé sobreviverão ao terror. Seria um castigo divino? Uma purificação extrema? Ou uma metáfora para um colapso espiritual da humanidade? Místicos afirmam que os sinais já estão aqui. O sol instável, tempestades solares, o aumento do ocultismo e a sensação de que o mal já não se esconde mais. Quando a luz se apagar, você saberá o que é fé, ou será tarde demais. Os sinais estão apenas começando. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. E não pare por aqui. Assista também aos outros mistérios que já contamos, porque cada história revela uma nova pista, e o próximo aviso pode já estar lá.